Então, boa noite a todos e todos. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Prazer aí estar recebendo aí vocês aí. Agradecer ao pessoal aqui do Centro de Estudos da Ideologia, certo? Que propôs aqui o debate, que a gente acolheu de bom grado aqui, enfim, com a presença do Thales aí, que é um bom amigo aí, para uma discussão sempre atual, né? Enfim, e que sempre pode continuar se processando e está se desenrolando diante dos nossos olhos, né? Enfim, são questões urgentes. Então, para a gente é sempre um prazer receber esse tipo de conversa, esse tipo de discussão e transitar aí um pouco por esses vários campos aí do conhecimento que o tema proposto por vocês faz. Então, obrigado aí todo mundo pela presença aí na Tapera. A gente está transmitindo. Eu vou passar a palavra aqui para a Karine, que vai fazer aqui a apresentação, a mediação aqui. Obrigado. Boa noite para todos. Eu quero primeiro agradecer à Tapera pelo espaço, agradecer o Thales e o Douglas por compartilhar essa mesa. Meu nome é Karine, eu faço parte do SEI, que é o Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia. O SEI tem se proposto a fazer uma discussão e a gente se encontra toda quinta-feira, às 19h30, numa salinha emprestada ali na Faculdade de Saúde Pública da USP, perto do Metrô Clínicas. A gente tem um site onde tem algumas informações, e caso alguém queira comparecer um dia para acompanhar a gente na discussão, será sempre bem-vindo. Então, para falar um pouquinho do SEI, é um pouco complicado falar do SEI, porque ele não tem uma característica fechada, né? Primeiro que ele não existe só em São Paulo, existe em alguns outros estados. E o primeiro lugar que ele foi construído foi no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro ele tem uma característica muito peculiar, que é refletir sobre organização, organização pensando também em partidos políticos de esquerda. E lá ele se debruça bastante sobre isso. Aqui em São Paulo não é tanto o nosso foco. No entanto, algo une as células do SEI, que é a discussão de 4 autores fundamentais, que é o Zizek, Badiou, Rancière e Agamben. No entanto, nesse ano, no primeiro semestre, a gente fez uma pausa um pouco nesses 4 autores para ler o livro do Thales, que é esse livrinho aqui, O Lulismo, Carisma Pop. E, a partir dessa discussão, da leitura que a gente faz no SEI, e das discussões que se desdobraram dessa leitura, a gente pensou em fazer, então, um fechamento com a presença do Thales. Inicialmente, a gente pensou em fazer na nossa salinha mesmo, só com a gente, mas depois pensamos, não, seria interessante se fosse um debate aberto, né, até para a gente trazer aqui o que a gente refletiu e para o Thales também poder falar alguma coisa, além desse livro, também falar do próximo que vai ser lançado, né? Mas, assim, além disso, além dessa discussão como grupo de estudos, o SEI tem feito uma reflexão de alguns pontos. Por exemplo, militância e pensamento, a questão da militância. E aí eu trago um pouquinho o Zizek, quando ele diz que a militância ela também pode ter a seguinte organização: o fazer incessante para não pensar. Isso é uma questão que a gente deve se ater, né? O sofrimento que pode vir da própria militância, quando muitas vezes a gente pensa que a militância é a saída, mas ela também pode trazer algum tipo de sofrimento. E a auto-organização na vida comum. O SEI também é um lugar onde a gente acaba propondo alguns projetos. E é um espaço bacana para propor projetos, porque, geralmente, a gente chega com algumas coisas meio mirabolantes e o pessoal sempre topa. Um projeto que a gente tem colocado em prática se chama Oficina Acadêmica, e, na verdade, a gente formou alguns grupos para apoio e reflexão do sofrimento na academia. E essa atividade tem acontecido numa parceria com a Faculdade de Saúde Pública e a Faculdade de Enfermagem da USP, mas ainda é um momento inicial, a gente pretende expandir isso. E aí conta com rede de apoio psicanalítico, rede de apoio jurídica, apoio com metodologia, formatação de textos e algumas coisas assim, sempre envolvendo sofrimento na academia. Bom, para além da apresentação inicial aqui da mediação,
já que eu também participei da discussão sobre o livro do Tales, eu pensei em trazer aqui um trechinho do Zizek, que acho que conversa bastante com o tema da discussão de hoje, que é o que resta da democracia, né? E, para não ficar num lugar só de uma presença feminina como um ornamento, eu vou fazer, então, um pouco desse questionamento aqui. É do livro do Zizek, primeiro como tragédia, depois como farsa. E é o seguinte, ele vai falar um pouco sobre a animação Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, hit dos desenhos animados de 2008, dá as coordenadas básicas do funcionamento da ideologia contemporânea. O gordo panda sonha em se tornar um guerreiro sagrado do Kung Fu, quando, por sua pura sorte, atrás da qual, é claro, se esconde a mão do destino, é escolhido para ser herói que salvará a cidade. É bem-sucedido. No entanto, no decorrer do filme, esse espiritualismo pseudo-oriental é minado o tempo todo por um senso de humor cínico e vulgar. A surpresa é que essa autozombaria contínua em nada interfere na eficiência do espiritualismo ocidental, em última análise. O filme leva a sério o alvo das piadas intermináveis. O mesmo acontece numa das minhas anedotas prediletas sobre Niels Bohr. Surpreso por ver uma ferradura pendurada na porta da casa de campo do físico, um colega cientista que o visitava exclamou que não compartilhava da crença supersticiosa de que as ferraduras afastavam os maus espíritos. Bohr retrucou: também não acredito. Deixo aí porque disseram que funciona mesmo quando não acreditamos. É assim que a ideologia funciona hoje. Ninguém leva a sério a democracia ou a justiça. Todos temos consciência de sua natureza corrupta, mas participamos dela, exibimos nossa crença nelas, porque supomos que funcionam, mesmo quando não acreditamos nela. Só para dar uma cutucada no nosso tema de hoje, e eu vou passar a palavra, então, para o Douglas, que é o nosso companheiro do SEI, e vou deixar para que você mesmo se apresente, Douglas. Acho que ninguém melhor que a gente para poder dizer. Bom, eu sou o Douglas, sou estudante de filosofia, fui aluno do Tales, e também sou integrante do Círculo de Estudo da Ideia e da Ideologia. Primeiro, boa noite a todos. Quero dizer, em primeiro lugar, que é um prazer estar aqui na Tapera Taperá, que em pouco tempo se converteu num lugar reconhecidamente aberto para o debate plural. Quero agradecer também ao Tales, que sempre se mostrou aberto ao diálogo e entusiasmado com iniciativas como esta. Esse evento só ocorre porque nós do SEI adotamos a leitura do livro do Tales, intitulado Lulismo, Carisma Pop e Cultura Anticrítica. Em primeiro lugar, devo dizer o motivo pelo qual esse livro se tornou um trabalho coletivo, se tornou uma leitura como um trabalho coletivo no interior do SEI. Vocês já sabem agora que nós, do SEI, partimos da leitura de 4 autores, que são, para nós, a pedra de toque para pensar o momento presente. Eu vou repetir novamente os nomes, são Agamben, Badiou, agora na ordem. Agamben, Badiou, Rancière e Zizek. Mas, no meio de nossas leituras, sempre nos abrimos para fazer leituras para dialogar com outros autores e também para aprender com outros filósofos. Hegel e Marx, por exemplo, são fantasmas que sempre circundam as nossas leituras. Outros fantasmas é a conjuntura. Outro fantasma é a conjuntura que não nos deixa em paz. Ao contrário da esquerda hegemônica tradicional, que se lança na peste para tentar controlá-la, nós somos como aquelas donzelas do Decamerão. Fugimos para um grande hotel abismo e contemplamos tudo de lá, lendo histórias
e contando causas. Então, a leitura que nós fazemos, quando optamos por fazer a leitura do Tales, queríamos, talvez inconscientemente ou não, dialogar com ou conhecer alguma voz dissonante do quadro cada vez mais anticrítico dessa esquerda hegemônica. Com o golpe, e acredito que no interior do coletivo isso é meio que um consenso, embora não reduzimos essa alcunha a 1964, mas tentamos pensar o processo histórico desenvolvido pelo lulopetismo com o partido conivente e um líder conciliador. Fomos, como todo mundo, aliás, expulsos desse ambiente mais tranquilo e tivemos que pensar no tempo presente. É interessante dizer que o livro do Tales foi escrito em 2010, o momento de pleno vigor do lulismo, quando a crítica ao governo era praticamente inexistente em ambos os espectros políticos. Lula, isso foi detectado por Tales, naquele momento, agradava a gregos e a troianos. Com uma aprovação de 80% e com uma política econômica voltada para o consumo e a radicalização da pauta PSDBista, o horizonte da crítica tinha sumido, o horizonte crítico tinha sumido da esquerda, e a esquerda passou a engolir os pressupostos do mercado. Se engoliu tais pressupostos, esses pressupostos ainda são regurgitados por essa esquerda hegemônica, e isso explica o porquê o apego meio maluco à legalidade e à esperança no Estado salvador. Mas, indo por aí, eu estou queimando etapas. Preciso retomar o que o livro do Tales nos ofereceu. A meu ver, a análise do Tales se insere numa tradição crítica local. Faz com muita clareza uma crítica geral dos 8 anos do lulismo, deixando claro como uma política de massa fomentada por uma espécie de corpo transferencial dado pelo carisma do Lula foi a raiz de nossa derrota, olhando, claro, pelo retrovisor da história, né? Para não deixar tudo no âmbito muito abstrato, tentarei retomar alguns fios condutores da análise do Tales para a gente debater aqui. Devo me explicar. O que resta de democracia, esse é o título desse evento. E esse evento só ocorre porque fomos incitados a pensar sobre a conjuntura, mas sem nos melar com o regime de informação instantânea. Assim, para que se entendam, ainda há alguma aposta nossa, pelo menos algo que está no debate direto no interior do coletivo, no que se refere à palavra democracia, que parte, na verdade, de duas leituras, ambas apostas opostas. A primeira, ou a gente abandona o significante democracia, ou, a segunda, a gente radicaliza esse significante para além dos limites de uma democracia representativa, essa mesma democracia que Rancière chama de pacto oligárquico das elites. A primeira aposta, aquela que se refere a abandonar o significado, acho muito precária e, de certa forma, não dialética, já que ignora a experiência política historicamente efetivada até aqui. Por outro lado, abandonar o significante da democracia se refere também a uma ruptura com o modelo representativo que faliu no mundo inteiro. Não só no Brasil, mas o modelo da representatividade nos parece, aliás, que entrou em processo de colapso. A segunda aposta, radicalizar a democracia, vai no sentido, e essa é mais interessante, a meu ver, vai no sentido
de refletir sobre os cacos dessa democracia representativa e pensar o aprofundamento democrático a partir da organização política, né? Muito mais trabalhosa, requer a reconstrução do significante em sua radicalização expressa pela tomada do poder por agentes ativos, que vai aí sujeitos ativos desde de trabalhadores até as minorias, né? E essa reconstrução de um significante que é, na verdade, um outro significante, uma superação, é difícil porque requer um outro tipo de esquerda também, que, antes de tudo, precisa voltar a estudar. Daí que o livro do Tales nos oferece uma espécie de mapa da derrota. O ponto no qual o lulismo levou para dentro de si grande parte da esquerda e os que ficaram de fora tornaram-se incapazes em sua crítica. Os impactos do lulismo são mais profundos do que a gente pensa. O fim condicional da perspectiva da luta de classe, aqui eu estou elencando alguns elementos capturados na leitura. O fim condicional da perspectiva da luta de classes, junto à entrega da macroeconomia para as avaliações do mercado financeiro, resultaram em decadência moral para a esquerda. O grande consenso formado em torno do nome de Lula, que já, desde a aprovação dos miseráveis até a aprovação de banqueiros como Olavo Setúbal, demonstra o limite do pacto social que ofereceu adubo para o florescimento de uma extrema-direita populista de mercado e violenta. O governo petista, a favor de todos, pacificou e integrou as tensões sociais por meio de um crescimento datado na economia. Conseguiu a proeza, e isso também está presente no livro do Tales, de que 4,4 milhões de pessoas saíssem da miséria por meio do Bolsa Família. Tudo isso incrementado por um novo ciclo de expansão de crédito que valorizava os anseios dos banqueiros e, ao mesmo tempo, incluía os muito pobres, aquecendo o mercado de consumo. Miséria, no governo Lula, passou a se chamar pobreza, e pobreza passou a se chamar classe média. Enquanto que as forças políticas reais, as forças sociais concretas, entravam em acordo com seu nome, sua aprovação chegou em 80%. E ele realizou aquilo que o Tales apontou, e aí eu acho que isso aqui foi muito bem apontado pelo Tales. O Tales chamou isso de avanço orgânico do consentimento. Era o consentimento da classe trabalhadora ao mercado. Foi quando a classe trabalhadora deixou para o capital local a gestão de sua existência. De certa forma, fomos todos lulistas. E é claro que aqui vai uma provocação que faria alguns amigos atirarem ovo em mim, se eles estivessem aqui. Nesse passo, Tales tem uma antevisão que acho que apontou inconscientemente até. Diz o seguinte: apenas Lula e Médici foram presidentes do Brasil que sabiam o que era impedimento. Um impedimento, e não um impeachment. Veja que engraçado. Tales escreveu esse livro há quase 10 anos atrás e soltou, na página 26, essa pérola. Ainda não tinha nada claro do que estaria por vir. No seu livro Dilma Rousseff e o ódio político, o quadro já estava bem mais desenhado. Mas, na época em que escreve esse livro, não. Quando o Brasil era a capa da maior revista neoliberal do mundo, quando parecia que o grande lance era promover uma esquerda a favor de tudo e de todos, quando o capitalismo parecia que ia dar certo aqui finalmente, veio a porrada seca de uma crise econômica. No plano geral da política nacional, Lula manteve as práticas fisiológicas tradicionais, que todos conhecem. Como bom amigo de banqueiros e empresários, roubou a base social da direita. Ao promover a inserção social das massas via consumo, exercitou seu carisma pop,
isso permitiu que seu governo fosse visto como o melhor que esse país já teve. Entretanto, as marchas e contramarchas do capital global lembraria com muito vigor a posição periférica cabível a nós no jogo do capital. Não demorou muito para que fosse derrubado pela direita o processo, e não demorou muito para que esse consenso criado desmoronasse, fomentando aí a direita. Bastou um respiro nas zonas centrais do capitalismo para que os investimentos voltassem para o lugar certo, entre aspas, né? E para que o mercado financeiro declarasse guerra à sucessora de Lula. O resto, nós sabemos como foi. Bom, para encerrar rapidamente, antes de passar a palavra para o Tales, o livro do Tales serve assim como uma memória recente, ou melhor, uma rememoração dos erros da crença de um pacto social com a elite. Se mesmo o PT, que nunca realizou de fato uma mudança estrutural na concentração de renda do país, que se limitou a fazer a inclusão dos miseráveis através da expansão de crédito e que criou dispositivos de financiarização do Estado, se mesmo esse partido foi derrubado, foi arrancado do poder pela elite econômica, só pode significar que a representatividade democrática já não interessa mais. E eu vou mais longe no argumento. A luta intercapitalista que fomentou a queda da Dilma, a neutralidade de certo setor do grande empresariado e a aposta de setores rentistas na polarização, numa polarização que a esquerda tomou pau nas ruas, demonstra que a própria esquerda, durante os 13 anos de lulopetismo, perdeu as bases reais de sua ação e saiu da vida comum das pessoas comuns. Isso, ao mesmo tempo, revela também que o significante, que não há mais nenhum significado para as elites, é essa democracia representativa. Então, vejam só, a crise que se abateu aqui, aliás, a crise que se desdobrou, né, e chegou com força aqui, exige que, para que o capital mantenha sua taxa de valorização, sua taxa de lucro ativa, sejam necessárias contra-reformas profundas. E aí que ficou um grande legado, que foi um Estado com diversos dispositivos financeiros, aliás, o Estado como dispositivo financeiro, que agora serve um Estado como dispositivo financeiro fomentado por um partido dito de esquerda, que agora vai servir como justificativa e instrumento ideal na velha guerra do capital contra o trabalho. Ao mesmo tempo, essa democracia representativa se fechou nesse ciclo de limitações dadas por esse dispositivo da financiarização econômica. Mas, veja, isso não é... Não estou dizendo aqui que um retorno ao Estado não financeiro, não. Isso é essa ruptura entre capital e Estado, eu enxergo como uma bobeira. Né? Então, assim, para a esquerda, resta a capacidade construtiva, quer dizer, para uma esquerda que não tenha compromissos governamentais, né, que não tenha compromissos com a gestão, para uma esquerda que ainda pensa uma transformação efetiva, resta talvez a capacidade construtiva de pensar um novo horizonte sociopolítico e socioeconômico. Como dizia Drummond, o problema não é inventar, é ser inventado hora após hora. E aqui encerro, passo a palavra para o Tales. Muito obrigado.
Sim. Bom, muito obrigado. É muito prazeroso poder participar. Eu fiquei assim surpreso com o desejo de vocês de lerem esse livro, que já tem algum tempo e que é um livro atravessado, né, no diagnóstico e no discurso político a respeito do nosso processo recente, que já vai ganhando uma distância e que tem essa espécie de grande ciclotimia, grande ironia trágica, né, em que o ápice do poder da esquerda, que eu tento entender exatamente um aspecto que é irônico, que é insólito, que são estruturas simbólicas perversas no interior da própria vitória, né? Que são as estruturas que vão levar, que já me pareciam na época, que tinha o potencial dialético da tragédia, né? Então, assim, eu fico feliz que tenha pessoas que tentem ver a história desse ponto de vista não comprometido com o imediato, nem com as estratégias concretas de poder, e que possam ver nas estratégias concretas de poder o seu lado violento, né? O seu lado não realizado, né? Esse é o trabalho da política da crítica, né? E como o Douglas falou bem, a gente o processo brasileiro da chegada do PT ao poder reduziu muito a ideia da crítica na cultura brasileira, né? Não caberia, né? Não caberia a existência do trabalho crítico. Não há porquê. Isso era uma das grandes eficácias simbólicas do lulismo, uma das grandes equações do lulismo. Não há porquê questionar o sucesso de um pacto social por crescimento e integração via mercado, de interesse capitalista geral, movido com um ponto de fuga na figura carismática de um líder populista de esquerda. Não tem nada a se pensar aí. Se isso está funcionando, isso é o que é, né? Uma espécie de real da coisa política, né? Que não precisamos ter nenhum espanto, não precisamos ter nenhuma pergunta, pois foi exatamente essa estrutura real que levou ao abismo e à ruína da esquerda, e ao desaparecimento da esquerda, que até agora, no momento, está desaparecida, né? Está desaparecida no plano institucional mesmo, no qual aceitou todos os parâmetros do jogo constituído na democracia danificada brasileira, que era danificada já quando o PT tomou, olha, o ato falho, né? Não tomou. Quem tomou o poder agora foi a direita, né? Mas, de todo modo, então é isso. Quer dizer, existia dimensões muito graves no processo. E existia essa força de recusa da simbolização e do pensamento, né? Que era também um convite, que é o fim do livro, né? O convite a uma cultura anticrítica, uma grande produção de adesão fetichista a tudo que existe, né? E principalmente aquilo que tem valor fetichista no mercado do fetiche, né? Que é o que eu termino falando, quer dizer, que é uma cultura do óbvio, né? É uma cultura do óbvio. Evidentemente, esse é um destino curioso para a esquerda, né? Que a esquerda, o máximo que ela consiga fazer é um capitalismo de inserção e fetichização da vida da classe trabalhadora. No fim das contas, a gente tem esse impasse, né?
a esquerda propondo um capitalismo de mercado interno, de consumo, de trabalho e de satisfação com a ordem do mercado, né? Na raiz da ideologia, uma espécie de americanismo, né? como dizia o Gramsci lá nos anos 20, né? A esquerda propondo um destino americano para a ordem social brasileira, e a direita propondo um brasilianismo, né? Que é um outro modelo de capitalismo, que é um modelo de capitalismo de máxima exploração do trabalho, não inclusão por nenhum mecanismo e violência, policial, ali onde inevitavelmente essa ordem de ganho vai produzir crise social. Então, nós ficamos emparedados entre esses dois modelos. Né? No momento, com uma crise global que desorganizou as cadeias de ganho da globalização dos anos 90 e que desorienta o capital global, de modo que o principal movimento do capital é tentar conter energia, né? Tentar não dissipar e não perder. O capital não sabe ler mais o capitalismo contemporâneo. Isso cria uma catástrofe. O próprio capital não deságua mais na vida produtiva já há muito tempo. Tem uma aceleração catastrófica, né? Para pensar as forças endógenas, né? da crise da democracia, né? Uma aceleração catastrófica do potencial de intervenção da tecnologia na vida do trabalho, que ainda vai dar muito o que falar nos próximos anos, né? De modo que, para manter a estrutura de acumulação em oposição a uma vida social que o capitalismo tende a não mais se responsabilizar, e isso não somos só nós que pensamos aqui. Tem sociólogos americanos, sociólogos europeus, que formularam essa ideia da dissociação entre democracia e capitalismo. Né? O capitalismo não necessita mais da forma liberal democrática. Então vai surgindo a ideia de um mundo pós-democrático, né? Que, na verdade, são essas novas modalidades de autoritarismo e fascismo que estão pipocando em todo lugar, principalmente nos Estados Unidos, né? Quem viu agora essa última decisão do governo Trump de separar as crianças das famílias é uma fascicização do processo social da crise global. É claramente uma fascização. Não é diferente de um campo de concentração. É um campo de concentração. E são direitos universais que estavam na base do consenso liberal dos últimos 200 anos, que estão indo pelos ares, da noite pelo dia. Não, o poder pode fazer o que quiser. Isso não se trata mais de democracia. Né? Não se trata mais de democracia. Talvez nunca tenha se tratado. Né? Existe uma espécie de exposição da fratura exposta do elemento fascista que habita o capitalismo. Né? E como é que vamos ficar aí nos próximos anos, décadas, né? Com essa radicalização em que o poder não responde mais à vida, né? Como diz o Mbembe, né? É uma tendência geopolítica global de um devir negro de todos nós. Quer dizer, o capitalismo retira direitos sistematicamente em todos os espaços nacionais, daí a fragilidade das nações, né? E
concentra um poder que não mais se realiza como projeto civilizatório. Né? O capital não tem mais projeto civilizatório, a não ser manter o próprio jogo girando num vazio da sua própria catástrofe. Né? Cada vez mais a gente vê isso, e a gente viu a esquerda brasileira produzir capitalismo, muito ao contrário do que a direita demente que foi para a rua dizia, e a esquerda não era sequer capaz de responder a isso. Então, se nós temos uma direita demente que alucina um comunismo do nada, como eu digo no livro da Dilma, um comunismo do nada que nunca existiu, nós temos uma esquerda demente que não era sequer capaz de falar o que fez, que passava pelos mitos bárbaros que uma direita fascista inventou, né? e que, por não conseguir dar resposta à armadilha simbólica da corrupção, não conseguir pensar o problema da corrupção como um problema político, a esquerda parou de pensar tudo. Mas o pouco que o livro do lulismo sugere é que a esquerda já estava não pensando quando estava produzindo o seu governo, já tinha um déficit ali. Essa estrutura fetichista que emanava do corpo do líder e que era vamos produzir mais mercado, vamos produzir mais consumo e vamos produzir mais indústria cultural e mais Paul McCartney, né, como termina o livro, né, numa interpretação da cultura fetichista lulista, não só não prestava atenção no processo de valorização dos valores conservadores que estão embutidos nessa estrutura, como não prestava atenção nos riscos políticos que estava correndo. Tem uma hora que eu digo lá no livro, bom, essa adesão ao sistema de corrupção tradicional brasileiro é temerário. Até onde isto jamais será cobrado, porque a cortina de fumaça mágica da liderança carismática garante que isso não será cobrado. Esse que eu acho que é o ponto que o livro tem de premonitório. É rápido, é uma passagem, né? Mas o suficiente para que os meus amigos petistas odiassem o livro, né? Porque, exatamente, são pensamentos que, embora sejam verdadeiros, não devem ser pensados. É isso. Eles são verdadeiros, é verdade, é isso mesmo, mas não deve se pensar. Essa é a cultura anticrítica cultivada pela esquerda. Né? Para a produção de poder. Né? Para a produção de poder. Bom, então eu só estou relembrando um pouco aqui questões do livro, e eu vou aproveitar, vou ler por 10 minutos o terceiro livro, porque esse processo começou com esse livro do Lula, que era uma investigação dessa armadilha simbólica e ideológica, com um momento perverso de recusa de realidades dentro do poder, né? Que não deixa de ser o mesmo tipo de forma que a direita opera, né? Que, na verdade, era uma desmobilização da dimensão cidadã e crítica, né? Que a esquerda deve sempre se lembrar dela. Mas a gente não lembrava mais, bastava o Lula dizer que estava dando o que ele e o mercado pactaram que ele dava. Bastava isso. Bastava esse gesto, e tudo estava resolvido. Tudo estava resolvido. E esse gesto foi tão poderoso que ele foi celebrado no mundo inteiro. Né? E eu digo no livro, foi celebrado, inclusive, porque o capitalismo financeiro mundial quebrou naquele momento. E o keynesianismo brasileiro, né, por um segundo, era a necessidade de keynesianismo global.
Então, por um segundo, o Obama diz, não, sim, o Lula é o cara, né? Porque é isso aí, nós vamos ter que fazer isso mesmo, vamos ter que botar dinheiro aos montes, num keynesianismo financeiro, para salvar os bancos, né? Que jogaram demais e perderam o setor produtivo, né? Perderam o setor produtivo na sua jogatina, perderam o setor produtivo da economia, né? Então, assim, eu não ia escrever nem o Dilma Rousseff, né? Não era o projeto era escrever só o livro sobre o Lula, sobre essa equação ideológica perversa, que é uma recusa interna do pensamento e da vida crítica da própria esquerda, né? Da esquerda no poder, mas o andamento irônico e catastrófico da história me levou a escrever o Dilma, e a coisa foi ainda mais funda e ainda mais grave, e, por fim das contas, eu achei que eu tinha que escrever o Temer, né? Pelo grau de degradação, que, ao contrário de uma cultura crítica, vai se produzindo, é uma cultura fascista. Depois de 12 anos da esquerda no poder, a gente entrega o Brasil para uma emergência de um campo fascista violentíssimo. E a gente ainda diz que fizemos tudo certo. A esquerda fez tudo certo. A emergência do fascismo, com toda a força, não é culpa de ninguém. Caiu do céu, veio de um cometa. Né? Eu digo, não, é culpa da nossa incapacidade de pensar e de uma equação ideológica que blindou o pensamento. Blindou o pensamento. Né? Enfim, então eu vou ler aqui um pouquinho esse livro que agora vai sair, que é o terceiro desse negócio. Eu espero que nunca mais eu escreva sobre isso. Né? Escrever sobre outras coisas, porque chega disso também, né? Vai se chamar. Então tem esse aqui, que é o Lulismo, o Carisma Pop, a Cultura de Crítica, o Dilma Rousseff e o Ódio Político. Todo mundo sabe do que esses livros estão falando, todos nós vivemos, né? E agora, na semana que vem, ou daqui 15 dias, sai pela editora Edra, sai esse daí, que é o Temer e o Carisma. Carisma do Temer, né? É engraçado, né? Porque é esse embaralhamento desses absurdos, né? O carisma do Temer, como é possível, né? Exatamente o que eu vou ler aqui exatamente o avesso de qualquer valor humano, né? Que é o vazio de qualquer poesia, de qualquer esperança, onde o Brasil chegou, né? Uma liderança que não passa de uma liderança burocrática interna, de jogos, de distribuição, de bônus, de máfias da política. A política o que chegou ao poder no Brasil é a política mais real e degradada, né? Com a ausência catastrófica política da esquerda, né? Que abandonou o barco institucional porque só consegue pensar nos termos do líder messiânico, o que não é um pensamento crítico de esquerda. Não deveria ser o trabalho simbólico da esquerda. Não deveria ser. Mas é o que se tornou. É o que se tornou. Né? Então, eu brinco que esse meu livro do Lula, ele era odiado pelos tucanos, porque ele falava do real sucesso do lulismo. E ele era detestado pelos petistas, né? Porque ele falava dos limites, dos riscos e do impensável do lulismo, que não era para falar. Né? Não era para falar. Mas, interessantemente, curiosamente, exatamente esse lugar não falado é o lugar que a história realizou, no fim das contas. Né? Tudo bem eu ler 10 minutos aqui, o livro que vai sair aí?
ensaio do livro são ensaios que eu escrevi nesses 3 anos, que saíram em revistas, tal, que se chama Mediocridade, Política e Violência. Diz o seguinte: Temer faz parte da estirpe dos homens medíocres do poder brasileiro. Nada nele é especial, fascinante ou criativo. Nada nele nunca surpreende, brilha ou dá esperança. Seu mundo é o dos gabinetes e dos acordos de bastidores. Não há nada a sonhar e nada a esperar a seu respeito. Seu universo de corpo e espírito, se podemos falar assim a seu respeito, é o mundo da infraestrutura da política, onde as decisões indizíveis são tomadas e os acordos das facções da política são feitos entre os interesses que podem e os que não podem vir à luz do dia. Ainda nesse mundo, são as mais tradicionais oligarquias políticas brasileiras, tradicionalmente fisiológicas, patrimonialistas e antissociais, meio modernizadas, que ele representa e das quais se tornou um líder vazio. De fato, nunca imaginei perder algumas horas escrevendo sobre personagem tão destituído de graça, tão verdadeiramente anódino e desinteressante do ponto de vista humano, representante daquilo que, apesar do imenso poder institucional que opera, parece ser apenas o pior existente na política brasileira há muito e desde sempre. Um pior bastante comum, diga-se a seu favor. Eu nunca escreveria sobre um tal sujeito se o Brasil não insistisse em produzir o impensável, em profundidade. O impensável conservador. Temer é o homem do controle das máquinas burocráticas de partido, dos almoços e dos tratos dos donos do poder entre si, os ricos entre si, como dizia Machado de Assis. Mas, de fato, gente de uma riqueza nova e improdutiva, vida do poder que emergiu e se constituiu inteiramente, exclusivamente, por dentro da esfera interior da política. Da política compreendida por seu lado tendente ao orgânico, à maquinaria, à mecânica, de algum modo, um mundo vedado à democracia. Isso aqui é crise da democracia. É grave crise da democracia. A democracia chegou numa espécie de grau zero, que ela não existe. É um impulso orgânico de poderes que passaram muito ao largo de qualquer regra do jogo. Para chegar num grau desse, de que isto é o poder, da política compreendida por seu lado tendente ao orgânico, à maquinaria, à mecânica, de algum modo um mundo vedado à democracia. O espaço da habitação coletiva e social da política, que lhe é oposto. Ele viveu representando mesmo a parte submersa do iceberg, a face obscura da lua, os porões revestidos de veludo do poder, a arte política incógnita, cuja grande face evita com satisfação toda expressão pública. Homem de classe média conservadora paulistana, cujo horizonte é apenas a ascensão reprodutiva de todos os preconceitos fundamentais e da própria estrutura social pré-existente do poder como ele é, que se eleva socialmente pela política e que tem nela a sua vida mais ordinária, o seu estilo, o seu ganha-pão, que é muito mais ganho do que pão. O Brasil, o seu modo de comer, de dormir, de ganhar dinheiro, como dizia Mário de Andrade. É o giro dos negócios, das decisões de Estado, do apoio e da sustentação política e da gestão de interesses privados no governo, que precisam de institucionalidade porosa para dar destino a essa gente e classe. O primitivo patrimonialismo sempre modernizado brasileiro, que esse tipo de sujeito político, avesso a qualquer sonho ou desejo de transformação, incapaz de questionar o poder em qualquer nível, promove a cada segundo, a cada gesto, a cada prato que come, sono que dorme, sonho que tem e dinheiro que deposita em suas contas. Enfim, a cada movimento que faz no mundo e na sua vida, privada, pública, pública, privada. Homem sem espírito do poder como ele é. A mediocridade garantida da reprodução do Brasil como ele é. O mundo mítico teórico dos donos do poder de um Faoro. O mundo sério, o homem sério que faz negócios no balcão que ocupa e vive de fato, fundamentalmente para ascender na firma e na forma Brasil, entre o partido e os amigos preferenciais nos negócios.
procurador, secretário de governo, deputado federal, vice-presidente, presidente, praticamente sem nunca ter vindo à praça pública expressar uma mísera ideia de comprometimento. Sempre indicado pelo alto, sempre alavancado para cima e sempre sustentando e articulando interesses dos que estão, como ele próprio, dentro do jogo, que só se expande como o mesmo. Sempre representando praticamente nada na vida popular, na vida social, na imagem de um sonho de política e vida política nacional para fora de suas câmeras e gabinetes. Bom, aqui continua, mas eu acho que esse começo dá para dar uma ideia do absurdo, né? Do absurdo quase kafkiano mesmo, né? E é muito interessante, porque isso que eu estou falando aqui, do Michel Temer, que é um pouco o que esses livros têm, que é um pouco uma perspectiva crítica desabusada, que fala o que está todo mundo vendo, porque o rei está nu o tempo todo. E, ao mesmo tempo, a gente não vê em lugar nenhum. A gente não vê na Folha de São Paulo, não vê na Rede Globo. Né? Essa ruína da dimensão política da política. Uma ruína da dimensão política da política, em que esse grau zero humano de política é o poder. É o poder. Quer dizer, não dá para a gente imaginar que o Brasil chegou nesse lugar sem alguma contribuição, mesmo que a contrapelo, da esquerda e do grande maior partido de esquerda do Ocidente. Né, que hoje se reúne todo ao redor do seu líder, preso numa cadeia da Polícia Federal. Né? Então, tem uma história subterrânea da nossa catástrofe, né, que é a história não feita do nosso... que é a história não contada da natureza do nosso capitalismo, vamos dizer assim. Né, do nosso capitalismo, enfim. Depois aqui continua, se vocês tiverem oportunidade, vejam esse livrinho que se chama Michel Temer e o Fascismo Comum. Na verdade, ele é principalmente... Daqui continua. Esse cara nunca chegaria ao poder se não fosse um movimento... Eu vou ler o final, que eu digo isso. Que é o que, na verdade, o que o livro vai pesquisar é a emergência desses grupos neofascistas brasileiros, né? Que é um pacto dos velhos autoritários brasileiros com os novos autoritários de mercado neoliberais. Né? Então, na rua e no mundo, nós temos a tempestade da estrutura mentirosa ideológica dos velhos autoritários neofascistas, muito violentos, muito antidemocráticos, também muito ativos, né, no barramento de qualquer crítica ao próprio movimento. Aí é uma atividade do barramento da crítica, né, que o PT já tinha lá o seu modo, que é uma cortina de fumaça para tomada direta de qualquer grupo econômico, de qualquer força real do Estado brasileiro, que o Estado virou isso. O Estado virou um espaço de invasão direta do capital, dos capitais, dos interesses. Né? O Estado não tem mais nenhuma mediação política. Né? Mas é um pacto da violência na rua com a violência do capital no Estado. Né? São duas faces da mesma moeda. Para essa violência do capital no Estado é preciso o fascista na rua. Não senão não seria possível. Né? Você precisa de uma opinião pública fascista, delirando uma história de um abstrato pró-capitalismo, que é isso aí, que eu continuo aqui o texto falando, o governo da noite para o dia, o Ministério do Trabalho, passando uma portaria para facilitar trabalho escravo no país. Isso foi feito. E isso só não foi sustentado porque houve uma crítica mundial a isso. Uma crítica que veio da Europa, que ameaçou o Brasil, porque o Brasil estava saindo de toda a legislação
que o Brasil sustentou razoavelmente bem durante a democracia, toda a legislação acordada sobre o assunto. O Brasil estava rasgando, mas não podia. Do mesmo modo, uma outra coisa que também foi uma crítica mundial que barrou, eles vendendo uma área na Amazônia quase do tamanho do estado do Espírito Santo, onde tem povos indígenas, tem a renca, né, mas que tem 7 reservas ali dentro. Os caras vendendo para uma multinacional canadense, no coração da Amazônia. Também voltaram atrás, porque aí foi uma revolta do mundo pop, né, nas coisas que barrou. Porque nós aqui não conseguimos barrar. Porque a gente está às voltas com o fascista nos chocando, né, desconstruindo a nossa própria percepção da história. Né. O livro é sobre isso. O livro é sobre isso. Né. O que eu vou terminar aqui de ler aqui o finzinho desse texto. Eu conto essas histórias do governo que é um continente vazio para a invasão de interesses econômicos concretos e diretos, sem nenhuma mediação política em nenhuma direção. Né? Essa é a verdade deste golpe. Né? É uma tomada concreta do poder pelo capital, seja lá qual ele for. Seja lá qual ele for. Né? E é claro que o grande interesse é cortar compromissos públicos e coletivos. Cortar. A gente tem que lembrar que tudo que está sendo cortado, educação, tudo está sendo desviado para o pagamento de dívidas. Né? É uma ordem em que o Estado não o Estado não se compromete com a vida, né? Mas se compromete com alguma força de acumulação. O Estado é direto uma força de acumulação. Ele é direto uma força de acumulação. Né? Não é mais Estado. Em outras palavras, isso não é mais Estado. Né? Não tem nenhum pacto político em jogo. Nesse momento, não tem nenhum pacto político em jogo. Né? Então, aqui... Temer é o produto de ação de grupos de poder coletivos de interesse. Ele é apenas um membro da sua própria horda. E dentre aqueles grupos está o dos novos autoritários brasileiros que, produzindo real política paranoica anti-esquerda nas ruas, mantiveram constante a degradação do espaço público nacional durante todo o período de seu governo. Grupos agressivos, conhecidos produtores de mentira pública, capazes de projetar violência política sobre tudo o que não seja a plena liberdade para o capital brasileiro, tomar suas plenas decisões sobre os destinos do país no poder, agora sem crítica nem controle. Este caldo de cultura grupal, movido a uma epidemia de mentiras públicas, fake news, e ação de constrangimento constante nas ruas, foi a real face pública do governo de Michel Temer, sempre incapaz de, por ele mesmo, balbuciar qualquer coisa rica sobre a vida brasileira. Essa cultura política regredida, estúpida e violenta das novas direitas, produtoras de máquinas de mentiras, ativas na busca de cerceamento de direitos na vida brasileira, estabeleceu o fundo da consciência degradada para as duas maiores catástrofes políticas do período do neogolpe da democracia brasileira. A inacreditável ascensão política do fascista tupiniquim, muito ignorante e violento Jair Bolsonaro, é fruto desse processo, né? Que é uma coisa inacreditável. Né? Que o Brasil chegue nesse... Esse não é um grau zero de política, é o grau abaixo de zero de política. Né? É um grau... É a demência no poder. Não é nem que não há compromisso, é que não há nada. É o contrário, é o delírio mesmo. Né? É o delírio mesmo. Jair Bolsonaro, com seus apoiadores, verdadeiros fanáticos da burrice histórica e da estupidez anti-humanista, e a trágica e irresponsável intervenção federal militar no estado do Rio de Janeiro. Temer, o vampiro, na imagem popular, eu comento em algum momento, né, a construção da imagem do vampiro, da escola de samba, né,
Temer, o vampiro, também quer dizer esta tendência de rebaixamento da política e do poder à violência que tomou o país durante seu breve, instável e malfadado reinado. Né? Bom, então isso aqui é... Enfim, as coisas não estão boas. Né? As notícias não são as melhores. Né? E, de todo modo, se há uma crise universal da relação entre capitalismo e democracia, que parece estar colocada, né? Aí, voltando à coisa do Douglas, talvez nós no plano de um desamparo social generalizado, não tenhamos outra alternativa senão radicalizar a democracia entre nós. Né? Que é retecer laços, vínculos, sonhos no sentido de desejo, né? E dos estados e das nações não respondem mais. Isso pode ser uma boa notícia, por outro lado. Né? Quer dizer, nós vamos ter essa multidão tendo que fazer o trabalho da democracia no lugar das estruturas de poder que não fazem mais. Né? Fora isso, é a multidão dos bárbaros, né? Alucinando e propondo violência. E aí o velho Freud, lá, Psicologia de Massas e Análise do Eu, já explica muito bem como é que isso acontece, que é regressão à horda. Né? Regressão à horda. Né? Bom. A gente vai agora abrir para as perguntas, para fazer um debate. A gente podia fazer blocos de 3 perguntas e voltar para a mesa. Oi, boa noite. Meu nome é Daniel, também sou do SEI. E, como o pessoal aqui já disse, um dos autores que a gente gosta e estuda bastante é o Zizek, né? E ele tem uma afirmação no Em Defesa das Causas Perdidas que eu acho bastante interessante, que ele inverte aquela ideia, a frase é muito bom na teoria, mas não na prática, com relação ao populismo. Ele fala que o populismo é muito bom na prática, mas não na teoria. E, enquanto a gente lia o livro, essa frase sempre me voltava, porque eu vi uma prática que parecia boa, existia pacto social, existia uma espécie de coesão naquele momento fomentada pelo carisma do lulista, mas, na teoria, existia uma série de questões ali pulando que parecia que deveriam ficar não pensadas. Né? E, esse ano, o Círculo de Estudos da Ideologia ele sempre faz uma revista com artigos, né? E sempre propõe um tema. E o nosso tema foi: o populismo é um problema? É uma questão. E eu gostaria de ouvir de você se você acha que o populismo é um problema. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Adriano. Eu gostaria de saber de vocês a respeito dentro desse contexto de democracia, que, entre aspas, né, representativa que a gente está, se é possível, ou se vocês conseguem enxergar um cenário, uma perspectiva política de mudança, porque hoje, se nós olharmos para o Congresso Nacional, ele representa a bancada, como muitos falam, né, BBB, a bancada da Bíblia, da bala e do boi. E tem uma representação de verdade do que é a sociedade brasileira, porque hoje nós temos mais da metade da população são mulheres, a maioria são pessoas negras. Nós não temos indígenas representados nesse congresso e pensar a respeito dos movimentos sociais, movimento feminista, movimento negro, LGBT, que se vocês vê esses movimentos como algo positivo dentro dessa perspectiva política.
Teve um comentário pela internet, o Thales, de uma pessoa se mostrando admirada como você aplica categorias da psicologia do indivíduo para o coletivo. Foi mais ou menos o comentário que a pessoa fez. Enfim, não sei se é uma pergunta exatamente, é um comentário que foi feito na internet. Você teria algo a dizer sobre, pensando em também questão de mitos e como o lulismo encarnava alguns, a Dilma, talvez a primeira mulher a ser presidente, que enfrentou a ditadura, etc. Alguma coisa sobre Marina Silva, ou, enfim, estou pensando aqui, desviando um pouco, mas talvez conectando isso, a questão do indivíduo com o mito, com o coletivo. Enfim, deu uma viajada aqui, se não quiser também, está tranquilo. Foi boa a pergunta? Foi boa? Obrigado. Quer falar? Não, olha, já tive duas questões muito grandes, né, sobre populismo. O problema do populismo. O populismo é um problema, né? E a representatividade e aí a questão das categorias do indivíduo para a história. Não é bem assim. Eu falei aqui muito de capital, falei aqui muito de política, falei muito aqui de democracia, falei muito aqui de nações, né? A categoria do carisma é uma categoria clássica da política, né? É uma das modalidades de dominação, né? Dizia o Max Weber, uma das equações de produção de poder que passa, sim, por uma dimensão psíquica, né? Então, assim, existe psiquismo na política e existe biopolítica e existe psicopolítica, né? Como já dizia o Adorno nos anos 40, não é possível pensar o nazismo sem psicanálise, né? Agora, é claro que aí existe um complexo jogo de dança conceitual entre o que é do indivíduo, o que é coletivo e o que é social, né? O que é mais amplo, né? Então, eu não acho que eu faço transposição direta o que eu faço, sim, é pensar a dimensão psicopolítica da história, né? Que é um lugar que um psicanalista, se desejar, pode, né? E que tem uma longa tradição. Não sou eu que inventei isso. O Zizek, que vocês leem, o Adorno, que me interessa muito. Há muito tempo que se pensa essa articulação subjetividade, ideologia, poder e inconsciente, né? Quer dizer, estruturas de desejo que se realizam no processo histórico, mas não dizem o seu nome, né? Não dizem o seu nome. Aí o analista pode ser um sociólogo, um pensador de estruturas de filosofia da política, ou pode ser um psicanalista que pensa política também, né? Então, eu discordo dessa crítica. Não, eu sei, mas é que eu acho que às vezes as pessoas fazem umas críticas que são automáticas, essas coisas são automáticas, são clichês. Essas coisas são clichês, né? Não corresponde sequer ao que eu estou falando. É isso que eu estou dizendo, né? É claro, o capitalismo é uma estrutura de poder social, é uma organização da vida do trabalho, é uma organização de como distribuir poder, gerar e distribuir poder, gerar e produzir sociedade, e gerar e produzir psiquismo. Não é por acaso que o primeiro capítulo do Capital é o fetichismo da mercadoria, que é uma categoria psíquica, né? Então há uma psicopolítica, né? Há um sujeito, né? E os nossos fascistas são fenômenos sociais sintomáticos. Eles não estão em nenhum plano de verdade racional, nenhum plano de relação minimamente coerente com a história. A recusa falsificada, aí a falsificação fascista,
né, da história da produção capitalista do governo petista, é uma grandeza esses caras fingirem que a produção de capitalismo e de crescimento do país, que cresceu no governo Lula em 8 anos, cresceu 6 anos acima do PIB mundial. A direita não tem como responder isso, né? Cresceu 6 anos acima do PIB mundial e articulou com a mínima entrada, aí é a estratégia populista lulista, né? Com a mínima entrada de massas no mercado de trabalho e no mercado de consumo, não é? Articulou uma espécie de paz social lulista e pela mediação do corpo da liderança, uma pacificação, porque isso é tudo que podemos esperar, o governo está dando tudo que é possível dar, está no limite do aceitável, que eu chamei de social-democracia mínima, né? Social-democracia mínima, né? Essas são equações ideológicas, tanto a esquerda quanto a direita, dizer que nada disso existiu. E a esquerda não consegue sequer dizer o que ela fez. Então, tem muita loucura no processo político, né? Muita loucura, não é só propaganda, né? Tem muita recusa, muito delírio, né? A nossa extrema-direita na rua neofascista é delirante. Né? É delirante. Ela está em busca de uma guerra fria que ela falsifica, que não existe mais. Não existe mais desde quando os Estados Unidos, para pegar uma marca possível, desde quando os Estados Unidos começou a cobrar direitos humanos da ditadura brasileira, 1974. Em 1974 acabou a Guerra Fria para o Brasil. Né? Já era outra equação, né? que vai começar a minar a ditadura brasileira. Enfim, então, essa leitura da política, que também é um pouco a leitura que alguns cientistas políticos fazem, completamente chapada nos fatos, nos elementos institucionais. Né? A política é um problema de desejo, de articulação de desejo. Né? Nesse sentido, o meu tipo de pensamento é semelhante ao do Zizek, embora diferente, porque tem uma tradição brasileira disso. Né? Na verdade, vem do tipo de dialética política subjetiva que a tradição crítica cultural, dialética brasileira produziu. Antônio Cândido, Paulo Emílio, Roberto Schwartz, Caio Prado. Né? É uma tradição crítica nossa. Né? E tem um viés próprio, né? Que é o caso do Brasil no mundo. Né? Exatamente a relevância, né? Como diz o Roberto Schwartz, a relevância do caso do Brasil no mundo. Né? Então, assim, populismo, né, eu não gosto dessa ideia, porque ela é uma ideia falsificada também, né? Porque a direita, o problema do populismo é sempre um problema para a direita. Né? Qualquer governo que constitua pacto social com os pobres é populista. Essa ideia também é muito saturada. Né? Ela é uma estratégia paranoica a favor dos poderes ditos não populistas. Né? E que é uma disputa constante. E é o nome que a direita dá para o desequilíbrio da disputa entre interesses privados em relação ao Estado e política como tentativa de fazer o Estado encontrar a vida social. Que é um balanço constante da vida capitalista democrática estruturada. Essa coisa não se resolve nunca. Né? Então, sempre que pende o governo para dar respostas em que o governo opera o capitalismo a favor de setores populares que não detêm poder direto do capital, então ele é populista. Né? É o nome que a direita dá para isso. Né?
Não tem jeito, né? A direita adoraria fazer como está conseguindo fazer agora, uma democracia sem política, né? Uma democracia, uma tentativa que está acontecendo agora é isso. Vamos fazer uma democracia que não tem mais política, que não tem mais contradição, que não tem mais solução de compromisso, não precisa ter sequer essa equação, né? Passar por cima disso. Mas a democracia é passar por cima disso. A democracia é só o nome do clube, né? É a placa na entrada do clube do poder, né? Democracia, né? Mais nada, né? É um slogan, né? É um slogan. A questão da representatividade, né? De fato, né? É muito complicado a situação do Brasil, né? A sua questão me colocou. Eu tenho prestado muita atenção. Tem sido muito interessante nesse processo de crise muito violenta, tendente, com uma força de extrema-direita ocupando o espaço público, que foi liberada pelos liberais para derrubar o governo de esquerda eleito. Os liberais precisaram usar os fascistas, né? Precisaram da paixão fascista, porque os liberais não produzem paixão populista nenhuma, os fascistas são populares. Então, os populares dos liberais são os fascistas, né? É o movimento popular dos liberais, né? Eles precisam dos fascistas, né? Então, nesse processo surgiu essa ideia, né? Com a crise generalizada moral da política, ética da política, a ideia então de que o Brasil merecia mesmo era uma ditadura, né? Então tem uma parte da população grosseira aí que fica pedindo intervenção militar, que aliás eu gostaria de passar o filme, depois vamos combinar de passar o filme aqui, um filme que eu fiz, um documentário que se chama Intervenção, sobre a voz dessa extrema-direita da intervenção militar na internet, né? É muito interessante a psicopolítica desse pessoal, o sistema de mentiras, de delírio, ali você vê claramente a distorção de qualquer baliza da história. O único ponto que eles têm de verdade é a corrupção da esquerda, que eles tratam como exclusivamente da esquerda e que é universal da política, né? Brasileira, né? E talvez mundial, né? Mas, enfim, brasileira certamente. Capitalismo, né? Capitalismo não é não corrupto. E aí tem essa nova função dos juízes, né, de julgar a corrupção de alguém dentro de um jogo político que os juízes determinam quem é que vai ser julgado e quem não. Não é uma função isonômica da lei, né? É uma função política da lei, né? A lei elege o criminoso, né? Curiosamente a esquerda, curiosamente a esquerda e mais ninguém. Né? Então, esse novo agente, esse terceiro agente político. Né? Então, assim, eu me lembro a questão dos militares. Né? Eles foram muito acossados, e até houve militares de direita que se manifestaram sobre a crise, sobre a possibilidade aquele Mourão lá do Sul, né, que foi afastado por isso, possibilidade de intervenção militar. No entanto, o alto comando e o general Vilas Boas manteve o exército numa posição republicana, dizendo que não existia nenhuma possibilidade de intervenção militar, ao contrário do que os fascistas deliravam sobre o próprio exército. Tem uma cisão aí, o que é uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. Quer dizer, o exército brasileiro, nessa passagem histórica, ele se manteve muito fora do processo da crise política, com uma convocação social arcaica e delirante para que ele entrasse. Em geral, é movido por velhos militares ligados a uma nostalgia da ditadura militar, que são os intervencionistas. Né? Não foi isso que aconteceu. Para o Brasil, é importante, historicamente, essa mudança de posição e uma tentativa de sustentar uma posição republicana do Exército. Teve aquela manifestação no dia da tentativa de habeas corpus do Lula, mas que era uma manifestação ambígua num Twitter, mas só.
Foi o único momento em que o Exército saiu da casinha, foi uma manifestação no Twitter dizendo esperamos que os corruptos sejam punidos. Só. Né? Nenhuma intervenção no processo político. Né? Que era uma posição... Os políticos e a democracia produziram essa crise, os políticos e a democracia que saiam dela. Que é uma intervenção institucional, forçando os mecanismos institucionais a funcionarem. Muito importante para o Brasil. Que é uma leitura que o Exército faz da situação contemporânea. Mas, com o governo Temer, com a tomada da extrema-direita do poder, da direita e da extrema-direita do poder, surgiu uma outra faceta do Exército, que é essa que não era do general Vilas Boas, que é do general Etchegóin, que é o homem do gabinete militar do presidente, que é essa que levou a intervenção no Rio de Janeiro. E que está gerando uma neo-ideologia intervencionista, que não é o delírio fascistoide, mas que é uma coisa que eles começam a falar. E eu me surpreendi ver o general Vilas Boas reproduzindo a fala do Etchegóin, que o Brasil corre o risco de uma fragmentação social, e esse risco dessa fragmentação social se deve a uma adesão a ideologias impensadas, que são essas ideologias de particularidades e de grupos, que são os movimentos negros, feministas, né, que intervêm numa unidade simbólica nacional, né, que podem levar a uma fragmentação. Aí o Exército está fazendo uma teoria conspiratória contra a sociedade, né, contra os movimentos políticos contemporâneos, e está atualizando o inimigo interno, né, nos termos contemporâneos. Né, e isso é muito ruim, quer dizer que o que nos restou de democracia, que são esses embates culturais, que, para o meu gosto, são muito fracos. Né? Eu preferia muito mais representação de Estado e de lei do que como os argentinos conquistaram agora, como as argentinas conquistaram agora. Do que uma pedagogia cultural no plano da linguagem. Mas se isso daí está botando em risco o país, e o capitalismo, com a sua ferocidade, né, a sua intensa atividade antissocial, não está botando em risco o país, quer dizer, não é fonte da fragmentação social brasileira, quer dizer, então, que são os feminismos e os movimentos negros que estão fazendo a fragmentação social brasileira, e não o neoliberalismo de descompromisso de Estado total. Então a gente vê um delírio de direita numa parte do Exército, né? Que, na verdade, está comprometida com esse espírito autoritário. Né? Ao mesmo tempo que existe essa hipótese de que não cabe mais ao Exército ser sujeito da política no Brasil. O que não deveria caber mesmo, né? Porque, afinal de contas, tudo está à luz do dia, são processos de uma democracia complexa e a sua degradação interna. É que é muito mais fácil você culpar as mulheres, os negros e os pobres do que a disputa pelo poder e as violências dos capitalistas brasileiros e o seu modo de levar o Estado. Né? Fazer mais um bloco de perguntas? Aqui. Boa noite, meu nome é Hugo, eu também sou do SEI. Boa noite, Thales, obrigado pela presença. Bom, eu sou formado em marketing, então o tema
marketing, consumo, como todo, sempre me chama a atenção quando eu estou lendo qualquer coisa. E durante a leitura, obviamente, o tema consumo ele estava muito presente, né, na sua obra sobre o Lula. E tem uma parte até que você diz, né, que o lulismo, o governo do Lula, foi um governo da universalização do consumo, né? E o que a gente discutia, eu pensei muito sobre isso, foi que é interessante notar que um governo, pelo menos em tese de esquerda, um partido de esquerda, foi justamente o governo responsável por inserir, né, a população dentro do consumo, e essa lógica do consumo ela acaba por, talvez, inserir o cidadão ou o indivíduo dentro do capitalismo mesmo, porque ele passa, se antes ele estava alienado do consumo, ele passa a sonhar com consumir mais, e a perseguir isso, e entrar nesse ciclo, não sei se vicioso, mas, né, de querer almejar mais coisas. Então, se antes ele não sonhava em ter uma casa, um carro, ou viajar, ele agora passa a sonhar com isso. Então, o governo do Lula teve esse efeito, eu acho, pelo menos, né? E aí eu queria perguntar para você, como que você vê o consumo, essa lógica do consumo, onde ela deveria estar posicionada dentro de um próximo governo, seja de esquerda ou não? Como é que se enxerga esse espaço? Se o jeito que o governo do Lula fez isso, né, dessa inserção, foi um jeito que talvez não foi muito sustentável? E qual que seria, talvez, a forma? Qual o espaço do consumo dentro de um próximo governo de esquerda, talvez? Bem, antes de mais nada, agradecer, né, a mesa. E, na verdade, a minha pergunta, de maneira objetiva, seria o que seria fazer crítica para conseguir caçar vampiros, né? É interessante. A gente fala do Temer como vampiro, né? Uma figura cultural tão peculiar e parece um tanto tolo, né? Um exemplo cultural e tal. Mas, vamos lá. Marx, de fato, já fazia no Capital essa associação, né? Então, ele já fazia justamente essa leitura. Entendeu o capitalista como vampiro. Freud, Totem e Tabu, mesma leitura, bastante semelhante, aparece, né? Pela figura do demônio, mas ainda assim tem também sua ponte possível, não preciso nem apelar para o estranho para fazer essa associação. E pensando justamente nessa fala, pensando justamente no que foi posto hoje, né, tentar entender, diante desse cenário tão complexo, do que seria fazer uma crítica, né, não do grau zero, né, mas desse menos que nada, desse menos que zero, pensando justamente da perspectiva desse morto-vivo, né, que parece hoje tão comum na nossa cultura, né? Então, o que seria fazer uma crítica que conseguisse capturar essa realidade, né? Porque parece ser uma figura que a gente hoje convive de maneira banal, né? Então, o Zizek mesmo fala, né? Hoje somos nós os mortos-vivos. O problema do zumbi é que eles são, né, às vezes, mais mortos que a morte, né? Mas hoje a gente já está meio que saturado dessa realidade, né? Parece ser nosso status quo. Então, o que seria isso, né? Como que a gente consegue, né, realizar essa estacada no peito dos vampiros hoje tão espalhados aí na realidade política? Vou passar aqui. Boa noite. Meu nome é Alexandre Tales. Eu gostaria, em relação ao fetichismo, eu gostaria de perguntar se também na questão do fetichismo, ali na questão da esquerda, se não existe uma crítica também de uma questão de um ressentimento, de uma entrega para soluções do problema para um poder divino, e de um ressentimento paralisante, que teve na questão do lulismo e agora está tendo a esquerda. Já teve algum movimento de, não, a questão do golpe, deixa para uma solução divina, uma solução que é um ressentimento paralisante, que a esquerda fica parada por causa desse ressentimento e não anda, não vê os próximos passos. Se isso também não está incluído nessa questão do fetichismo. Além do fetichismo, um ressentimento paralisante.
3. Eu não sei, eu acho que é a grande racionalização ocidental, né? O grande mecanismo de produção de poder que é o capitalismo, né? Que é racionalizante, tem uma dimensão forte de perda de ilusões, qualidades, sonhos, ao mesmo tempo suga todas as energias psíquicas para dentro do mercado, sua própria dinâmica, sua própria linguagem, né? Então, o grande vampiro, para mim, é a forma mercadoria. E a transformação da vida e de tudo na vida em mercadoria, né? Eu acho que uma esquerda contemporânea, ela não tem como pensar como uma esquerda dos anos 20 do século passado. Não tem nenhum cabimento. A questão contemporânea quer dizer, uma transformação do horizonte vampiresco do capitalismo, né? Produtor de subjetivação, pobreza de espírito, vida administrada. Não sou eu que estou falando isso foi falado na década de 40 do século passado, né? O Adorno e Horkheimer já perceberam isso nos Estados Unidos, no capitalismo avançado, né? Então, uma crise de transformação do capitalismo não é uma tarefa nacional da Venezuela ou do Brasil, é uma tarefa global, né? Aliás, uma frase que o Marx dizia, né? Na ideologia alemã, né? O socialismo só será quando ele for universal, né? Não existe socialismo num país, né? O socialismo tem que ser geral. Então, assim, a consciência da realidade da crise do capitalismo, né, eu acho que deveria ser o trabalho crítico universal. Ao mesmo tempo, é um paradoxo, é uma situação paradoxal, não é uma situação simples do tipo moderno, que nós temos a estrutura da sociedade de classes, a estrutura e a organização de poder, o Estado representando a burguesia e a classe trabalhadora. Isso é uma coisa muito newtoniana, né? De forças muito discriminadas, e as forças não funcionam mais assim. A classe trabalhadora se mistura com o espírito da burguesia, a burguesia compra os consentimentos, a tecnologia chegou num grau que rebaixa a necessidade da crítica e da transformação, há uma aceitação da alienação. A gente vive um mundo em que quem está dentro vive sob o feitiço do tempo de estar dentro do processo da integração via mercado. E quem está fora vive a catástrofe, a doença, a depressão de não existir, de não se representar. É tudo ou nada. E quem está dentro gasta todas as energias existentes para sustentar a sua própria máquina na máquina do mundo, né? Então, é um mundo totalitário. É um mundo totalitário. Esta é a estrutura do poder que gera poder social, mas habita como estrutura subjetiva os sujeitos, né? Os sujeitos, e assujeita às práticas de existência dessa ordem, né? que subjetivam, que tiram energia, empobrecem, vampirizam, né? Então, o paradoxo é que nenhum governo, por mais progressista que seja, pode sozinho escapar ao capitalismo. Mas a gente poderia, se a gente fizer um exercício mais amplo de crítica, a gente poderia pensar um sistema de
era o que eu esperava da esquerda, né? Em relação à crise mundial do capital, um sistema mundial de crítica do capital, que precisa ser mundial e que precisa ser articulado pela esquerda. Por que essa crítica não pode existir? Porque qualquer país que levante a cabeça, se o Lula levantasse a cabeça, fizesse uma crítica ao capitalismo, imediatamente o risco país cresce, o mercado precifica. Então não pode existir. Isso tem que ser uma esfera transnacional, que precisava ser construída. Né? Precisava ser construída. Internamente, é necessário práticas de existência pós-capitalistas. Isso que nós estamos fazendo aqui é que são trabalhos não mediados pelo mercado. Aqui nesse pequeno núcleo, que é essa livraria, que é esse espaço ofertado, que um pouco traz elementos que são elementos do sentido, da história, do valor, que deveriam ser a universidade pública. A universidade pública está esvaziada, tem uma crise da universidade. Então aqui a gente tem uma pequena célula de trabalho, de reflexão, de reconhecimento, e que toda semana tem pessoas produzindo, falando aqui. E tem uma biblioteca que é acessível, que é uma biblioteca boa e que é pública, né? Isso aqui não foi criado pelo Estado, isso aqui foi criado pelas pessoas. Né? Isso é prática pós-capitalista. Muito pequena, são gotas. Né? Do mesmo jeito que a clínica aberta de psicanálise, que eu trabalho junto com colegas psicanalistas, é prática pós-capitalista. Né? Então, assim, eu acho que existe uma esfera de crítica global e existe um trabalho local. Né, de constituição de comum e de público que escape à totalidade do vampirismo da mercadoria. Eu acho que é o máximo que dá para pensar no momento. Né? Mas a dialética sempre se renova a cada momento. Né? Teve duas falas aqui, uma foi a do ressentimento, né? E a outra foi a questão da representatividade, que eu deixei passar um pouco. Eu vou primeiro abordar da representatividade, então, na ordem inversa. Né? É muito interessante, a fala do Tales agora me fez lembrar uma outra crítica, aliás, um outro trabalho teórico que a gente desenvolve. É muito interessante pensar como, no interior da estrutura do desenvolvimento capitalista, a partir da reestruturação produtiva ali nos anos 70, a própria... E aí é interessante pensar que a crise do capitalismo é também o sinônimo de uma outra crise que todos nós sentimos atualmente, que é a crise do trabalho. Né? Isso se arrasta já há algum tempo, né? Alguns autores detectam essa crise já nos anos 70, né? David Harvey, o próprio Mésaros, que vai chamar de crise estrutural, e outras da teoria do valor. Alguns autores da teoria do valor vão também e nessa mesma senda, que é um processo em que a modernização capitalista entrou em colapso. Por que eu estou resgatando esse ponto? Né? Por que eu estou pensando nessa crise do capital, que é também uma crise do trabalho? Porque foi a partir do momento que a crise... E aí eu entendo o PT como o partido que fecha a cortina das lutas operárias no Brasil. É mais ou menos como se ele inaugurasse com força esse ato e depois ele mesmo fechasse. Né? Já que você tinha ali, no período, um movimento operário forte e organizado, e, no contrapé do mundo globalizado, quando já no mundo, no centro do capital, o trabalho já entrava em declínio como uma força política organizada, nós, em situação de periferia,
tínhamos, então, esse processo fortalecido, já que as transnacionais se espalharam pelo mundo no processo do toyotismo, no processo de reestruturação produtiva, que vai fornecer uma nova gramática de gestão social. Esse processo é aquele que vai começar a pensar, e aí eu faço uma leitura talvez um pouco acachapante, mas para fins pedagógicos acho que serve, que é a mudança do eu mercadoria, lá do Drummond, para o eu empresa, né? Com todas as suas implicações do que isso significa, né? Quer dizer, você vai começar a introjetar o discurso, que seria um discurso do patrão, para si mesmo. Então, você, a partir de agora, é o seu próprio patrão. E aí, com esse processo, como o PT fecha as cortinas das lutas operárias, e você tem também, por outro lado, o processo de modernização do capital, de colapso de modernização do capital. Esse colapso se refere ao sentido civilizatório que o capital detinha até um certo período civilizatório, entre aspas, né? Mas que ainda detinha um sentido progressista, né, de progresso, lá que o Marx capta lá no Manifesto do Partido Comunista, quando ele faz ali também o seu elogio, né? Mas esse processo se esgota em 70, e aí é isso que eu estou chamando de processo de modernização, utilizando vários fantasmas teóricos aqui que estão presentes nessa minha fala. Esse processo, quando o Lula assume, então, quando vem os anos 90, e aí Fernando Henrique, com tudo que a gente acontece, o processo da política, o instrumento de poder que é o neoliberalismo, enquanto ferramenta política, ele adentra os discursos, e esses discursos vão começar a serem repetidos ad nauseam por vários espectros políticos, inclusive e principalmente pela esquerda. Principalmente, eu digo, porque é o que me importa e é o local onde esses discursos deveriam ser, pelo menos, criticados. E aí, bom, vem o PT, na sua trajetória que a gente já falou aqui, e como o PT ascende ao poder, com toda essa história da luta, que foi o princípio e o fim dessa luta dos trabalhadores, e como, à medida que ele chega ao poder, se fecha, se sente, no Brasil também, o processo de reestruturação produtiva, então, cada vez mais, nós, da esquerda, não porque é culpa nossa, porque a gente é desavisado, mas porque o próprio processo do capital agindo por trás das nossas costas faz com que a força do trabalho já não exista mais. A força organizativa do trabalho, tudo bem, a gente pensa, mas tem os caminhoneiros. Tudo bem, os caminhoneiros, eles só conseguiram fazer o levante que fizeram porque nós vivemos numa organização estrutural arcaica que aposta nas rodovias para levar mercadoria. E isso também é explicado pelo modo como... E aí é muito interessante como o processo, a produtividade do trabalho... aliás, a produtividade do capitalismo chegou a tal ponto que você tem um artigo na Constituição para defender o trabalhador da tecnologia. Então, nós chegamos... E aí o capitalismo deixa de ser progressista. Porque nós chegamos no momento que o capitalismo tem que barrar o desenvolvimento tecnológico, científico, para manter a sua própria estrutura girando. Mas, enfim, não quero falar sobre isso. Quero falar sobre outra coisa, que é, a partir do momento que não há mais esse lastro de uma organização do trabalho, por esse processo de crise estrutural do capital, cada vez mais as demandas da esquerda se pulverizam. E vão se pulverizando em representações da identidade. E aí, essas representações, para mim, são muito importantíssimas. Eu faço parte do movimento negro,
Sou coordenador político da Uniafro, e há uns 13 anos a gente discute essas coisas. Só que, nesse processo, é muito interessante sinalizar, e aí que eu trago um pequeno histórico, né, dessas lutas, porque eu acho importante, porque é importante sinalizar como nós pensávamos uma representatividade que partia de um componente, mas que não tinha ela como fim em si mesmo. Não acreditávamos nisso. Né? Todo mundo, antes do PT, isso foi antes do PT, antes do PT pegar as pautas, né, por exemplo, as cotas, nós acreditávamos que era necessário, sim, porque, em primeiro lugar, o significante negro é fantasmagórico, ele tem no seu interior algo de uma obscenidade, porque mostra o que não deveria estar em cena, porque é um significante imposto, né, para uma história de um racismo que fundamenta o capitalismo, que está ali no berço do capitalismo. Né? Então, o Bambê, ele, já no primeiro capítulo do Crítica à Razão Negra, ele toma isso. Mas, veja, nesse processo, a gente não estava interessado numa representatividade como fim em si mesmo. Então, nós tendíamos, enquanto movimento, a uma necessidade de uma quebra, porque demonstrava necessariamente que a Constituição burguesa não enxergava o negro como sujeito, e aí a gente pode estender isso, o negro, a mulher, o homossexual, não são sujeitos para essa Constituição burguesa. Então, ao levarmos essas demandas, isso ficava evidente, mas nós pensávamos em ultrapassar essas demandas, que era atingir um Estado em que essas diferenças se tornassem diferentes a partir do momento em que rompêssemos com o círculo fechado do capital. Então, nós tínhamos uma tendência a pensar o socialismo. O que acontece com o final... E aí eu já encerro, tá, gente? O que acontece com o final com a queda do governo do PT e com a gramática neoliberal sendo absorvida pela esquerda? Que hoje você tem que disputar no interior do movimento negro, você tem que dizer, nós somos negros e socialistas. O que antes era algo evidente, pô, se você está no movimento negro, você é de esquerda, hoje já não é mais. Então você tem que disputar esse significante. É muito doido, porque... E aí surgem várias coisas que, enfim, não dá para falar, porque isso iria para outro lugar. Mas era só isso. Bom, a gente fica por aqui. A gente poderia estender esse debate durante algumas horas ainda, mas espero que a gente possa voltar aqui na livraria para fazer outros debates. Teve até uma ideia aí já de fazer um debate sobre Zizek. Eu quero agradecer muito, em nome do SEI, ao Thales por ter vindo, a Tapera por ter disponibilizado o espaço, Douglas por ter também participado da mesa. E a gente fica por aqui, então. Boa noite para todos. Legal. Lembrando que, enfim, em breve o Thales vai lançar então esse livro aí sobre aquele que não deve ser, cujo nome não deve ser pronunciado. Vai ser um lançamento em breve aí. Provavelmente o pessoal da EDA vai organizar um debate, alguma coisa aí para vocês ficarem atentos. A gente tem esses dois aqui à venda aqui fora, quem quiser. Enfim, de repente aí vocês ainda até pegam um autógrafo aí do autor, tá bom? E valeu, acompanha a programação da Tapera aí. Uma boa programação. Aí essa semana está mais tranquila, mas é uma programação sempre diversificada, assim, legal, tá bom?